SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, Professor Enoque Bonfim. Hoje nós vamos começar verdadeiramente a tratar do ícone desenho da laranja. Então, apesar de nós já vimos em esquemas icônicos a presença do desenho da laranja, a partir de hoje a gente vai fazer um estudo de todas as letras que estão presentes no desenho da laranja. Eu vou começar com uma que não aparece no alfabeto. Ela não aparece no alfabeto da forma que aparece aqui. Vou mostrar para vocês. É o desenho da laranja que vai se transformar em uma letra que vai ser acompanhado de um corte, uma espécie de sinal que modifica a forma como se fala, logo modifica também a forma como se ouve. Vamos mostrar agora, presta atenção. O desenho da laranja. Eu apago uma folha, apago a outra folha, apago o talo. Pego esse talo e corto aqui a laranja. E apago a parte direita da laranja. Então eu tenho um C, que eu vou chamar aqui de ser com rabinho. C com rabinho. Mas é o C cedilha, que é usado na nossa escrita, na nossa língua portuguesa. Então, esse C com rabinho, ele modifica o sentido da letra C em determinadas palavras. Em algumas palavras, ele leva o som de S. Então, vejam aí a animação de como ele fica. Essa voz maravilhosa vai mostrar isso para vocês. Acompanhe o vídeo. Desenho da laranja. Apaga as duas folhas, o talo e risca uma reta cortando o desenho do lado esquerdo. Depois, apaga uma parte do lado direito e surge o C com um rabinho. Viu aí a animação? Agora eu vou mostrar o desenho da laranja formando outra letra. Então vamos analisar? Desenho da laranja. Nós veremos nesses vídeos que seguirão as letras que estão dentro do desenho da laranja. O desenho da laranja vai se transformar em várias letras. Algumas nós vimos aí nos exemplos, mas é bom rever, porque quanto mais se ensina, mais se aprende. Quanto mais se observa, mais se toma a noção geral do que está se falando. Vamos lá. Desenho da laranja. Desenho da laranja. Apago uma folha, apago a outra folha, apago o talo e apago uma parte do lado direito. Então, esta letra é a letra C, que junto com algumas outras vai ter um som como se fosse um Q. E às vezes o som dela de C, na maioria das vezes. Então, vejam aí a animação, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como isso acontece dentro dos esquemas icônicos e na formação de palavras. Vejam a animação. Desenho da laranja. Apaga uma folha, outra folha, o talo e um pedaço do desenho do lado direito e eis que surge a letra C. Vamos agora observar como há essa diferença entre
da pronúncia e do que se ouve entre o C com cedilha e o C sem a cedilha, o C normal. Primeiro, uma regra básica da nossa língua. Este C nunca vai iniciar uma palavra. Ele estará sempre no meio de uma palavra. Então, o desenho da laranja vai estar sempre no meio do esquema icônico para formar esse C com rabinho ou C cedilha. Vamos lá. Então, eu tenho esse C. Quando eu faço, vou usar uma caneta de outra cor para ficar melhor. Quando eu faço desenho da montanha, desenho da laranja, desenho da montanha e desenho da cruz, eu vou ter um tipo de expressão e forma de falar desse C. O desenho da cruz vai ter um sinal de cruz, porque eu vou formar a palavrinha. Presta atenção. Desenho da montanha. Eu vou transformar numa letra A. Então, a palavrinha vai começar com a letra A. Desenho da laranja. Eu vou tirar uma folha, a outra folha, o talo, colocar o talo aqui e transformar ela num C com cedilha. Eu vou pegar esse desenho da montanha e vou transformar em um A. Então, eu vou ter assá. Lembrem que nós já vimos que o desenho da cruz com sinal só pode ser uma letra. Qual é a letra? É aquela letra I, que tem o som mais forte. Então, sa, i, açaí, açaí. O que é açaí? É uma fruta própria do Brasil, muito comum na região norte do Brasil, que dá um ótimo sorvete de açaí. Alguns tomam como vitamina e lá no norte ela faz parte de vários pratos. Então vejam que o C com rabinho deu um som como se fosse S, açaí. Pronto, viu? Este é um exemplo da função do C com rabinho dentro da palavra. Ela muda o som, açaí. É como se fosse dois S's, porque se fosse um S só ia ser açaí. Não é açaí, como se fosse dois S, aqui nesse caso, açaí. E o sinal, cruz com sinal, dá aquele som forte, açaí. Porque se não tivesse, ia ser açaí. Não é açaí, é açaí, que é um nome indígena. Vamos aqui para o outro exemplo, o C com rabinho. Então, eu tenho o C com rabinho. Eu tenho uma montanha. Eu tenho outra montanha, eu tenho uma borboleta e eu tenho o desenho da montanha. Ou eu posso ter também o desenho da porta. Então vamos lá. Desenho da montanha. Apago, faço uma letra A. Já temos o C, que não tem o rabinho, então ele vai ter o som de C. O som de C como se fosse também um Q. Montanha. O desenho da borboleta vou transformar num B. E o desenho da porta vou transformar no E. A, K, B com E, B.
Acabe, quando o professor diminui. Acabe logo com esse exercício, meu filho. Acabe é uma palavra que expressa uma ordem ou um pedido, dependendo da forma. Se você acabe logo, meu filho, eu estou pedindo carinhosamente. Acabe é imperativo, faça. Acabe quer dizer faça. Acabe a atividade, açaí. Então aqui C com A vai ser K. Aqui C com A vai ser Sa. Isso é devido, é porque do desenho da laranja, quando foi transformado num C com rabinho. Açaí, uma fruta. Acabe, uma ordem. Né? Acabe a atividade. Acabe de merendar e depois, por gentileza, vá para a sala. Acabe o serviço que você começou. Acabe com esta brincadeira, pois você poderá se machucar. Aquela brincadeirinha chatinha e depois dá problema. Mamãe não avisei, eu não mandei você acabar com essa brincadeira, entendeu? Então, C com A, nesse caso, vai ser o som de K. E aqui, C com rabinho com A, vai ter o som de Sa. É isso porque é importante trazer logo ele, porque vocês vão encontrar sempre esses exemplos. Agora, nós vamos passar para formações de palavras somente com o desenho da laranja que se transforma no C com rabinho ou C cedilha. Gostaram? Vamos ver agora a formação das palavras. Agora vamos ver formação de palavras com aquele C com rabinho, conhecido como C cedilha. Eu tenho aqui o desenho da cruz, o desenho da montanha, o desenho da laranja e o desenho da montanha. Vamos combinar o seguinte. Esse desenho da laranja vai ser o C com rabinho. Esse desenho da montanha, desenho da montanha e desenho da cruz. Para que vocês nunca esqueçam, lembre que o desenho da montanha tem 1, 2, 3, 4 picos. Não são 3, nem 2, nem 1. São 4. Por que são 4? Porque são esses 4 que vão dar condições da gente sempre apagando e gerando novas letras. Então vamos lá. Combinamos que o desenho da laranja ia ser o C com o rabinho. Então já sabe que ele não vai ter o som de K. Ele não vai ter o som de K. Ele vai ter o som de Sa. Porque aqui vai ser um A. Vamos lembrar que o desenho da cruz, sempre é bom lembrar, pode ser o T, o I ou o Z. Aqui nunca vai ser um I, daquele forte I, porque não tem o sinal da cruz. Então vamos combinar que aqui vai ser um T. E esse desenho da montanha vai ser um A. Alguém já sabe, já pensou, já imaginou qual vai ser a palavrinha? Vão fazendo o exercício mental, que é esta função do Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. E esse canal, Alfa Desenhando, fazer com que você pense, pensar, aprender pensando e não aprender repetindo, aprender combinando coisas. Sempre nós tivemos essa relação aqui, sabendo que o C é um C com rabinho. Os outros, eu disse a vocês, nós estamos fazendo formação de palavras com C, com rabinho ou cedilha. T com A, tá. C com rabinho, com A. Lembrando que é o som de, como se fosse dois S. Tá, sa. Taça.
Então, o que é uma taça? Taça. Taça foi muito usada agora. No Réveillon, a maioria das pessoas tem o hábito de abrir uma champanhe, colocar na taça e brindar. Um brinde. Para comemorar a entrada do ano novo, que espero em Deus 2022 seja realmente um ano novo para nós brasileiros que temos sofrido muito. Mas, lembrando de um cantor que já morreu, muito bom, filho de outro cantor muito bom, que chamava Luiz Gonzaga, e seu filho chamava Gonzaguinha, lembrando da poesia dele, vamos ter fé na vida. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós queremos mais. Vamos conseguir fazer uma educação melhor. E para isso, eu, professor Enoque Bonfim de Artes Visuais, apresento para vocês o o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras, aqui nesse nosso canal Alfadesenhando. Então vimos T com A, tá, C com rabinho com A, Sa. Ele tem o som de Sa, porque tem o rabinho. Se não tivesse o rabinho, teria o som de K. Vamos ver aqui embaixo. Vamos partir de uma ideia. Esse C será um C com rabinho. Montanha, laranja e borboleta. Borboleta, professor, borboleta, desenho da borboleta, as letras do desenho da borboleta, quem lembra? Isso. R, P ou B. Só podem ser essas. Ou é R, ou é P, ou é B. Qual que vocês escolhem? Qual? Muito bem. R. E esse desenho da laranja, que nós vamos ver aí na sequência, apagando uma folha, a outra folha. E o talo vira uma letra O. Vamos estudar elas ainda, que elas têm variáveis também, como um desenho da montanha com pingo de chuva e tal. Ela também tem uns sinaizinhos. Lembramos, falei para vocês que esse desenho da laranja seria um C com rabinho. Então, ele vai ser apagando uma folha, tirando o talo, coloca o talo aqui embaixo, tira uma parte. Olha o rabinho. É um C com rabinho. E esse desenho da montanha vai virar uma letra A. Apagando. R com O. Ró. R com O. Ró. C com rabinho, com A. Não vai ser um K, vai ter o som de Sa. R com O. Ró. C com rabinho, com A. Sa. Juntando tudo diz roça. E o que é uma roça? Uma roça é uma coisa muito presente no Brasil. Muitos de vocês que estão me ouvindo moram na roça ou têm parentes que moram na roça. Aí eu vou lembrar de uma coisa. Brevemente eu estarei trazendo para vocês, oferecendo em e-book, livro digital, o livro A História das Crianças Pretas que Transformaram Desenhos em Letras. E na História das Crianças Pretas que Transformaram Desenhos em Letras, nós tratamos lá sobre a roça, porque a inspiração para a criação do desenho da borboleta veio de uma experiência de uma criança, aluna minha, com a roça. Ela vivia desenhando borboleta e eu perguntei para ela, por que você desenha borboleta? Ela me disse, é porque quando eu vou para a roça, para a casa da minha vovó, eu converso muito com minha avó, conversa,
que a gente tem que fazer a criança falar. Uma escola que funciona, uma educação que quer funcionar, tem que ouvir a história de experiência de vida de crianças, de adultos, de todos os aprendizes. Nós temos que saber que cada um tem a sua história e tem a sua experiência. E essa experiência tem que ser levada para a sala de aula, para os ambientes de aprendizagem, para te inspirar e inspirar o outro que traz a experiência. Porque se você não ouve a experiência do outro, você não entra no contexto do outro. E aprender e ensinar é trocar experiências. Então, se você não troca experiências, como você vai aprender? Você só aprende experienciando, vivenciando, seja ouvindo, seja brincando, seja desenhando, tudo isso pensando. Então, lá na história da menina, ela me disse que onde ela mora, uma vez passou lá na roça, no interior, passou um avião lá em cima. Como ela disse, como criança fala, passou um avião lá longeão. E aí ela, na narrativa dela, perguntou, vovó, por que aquele avião está passando e deixando aquele negócio branco no céu? A avó disse a ela, ali, minha netinha, histórias de vovó, tem 2 homens dentro. Um está dirigindo e outro está com um saco de farinha de mandioca. Veja que lindo. Espalhando a mandioca. Por que, vovó? Porque na hora de voltar eles vão saber o caminho. Por isso, eles estão espalhando farinha de mandioca. Entendeu? Tudo isso faz parte do processo de construção do conhecimento que você leva ao outro e que o outro te traz. Então vamos voltar à questão da roça. Em uma outra história, ela narra que ela perguntou à avó, vovó, por que essas borboletas ficam todas juntinhas, uma atrás da outra, se balançando no arame farpado? A avó disse, é porque elas estão conversando. A menina perguntou, isso está lá no livro, a história das crianças pretas que transformaram desenhos em letras. Porque foi desses contextos que eu criei para vocês o Si e A. Aí a avó, ela perguntou à avó, por que elas ficam juntas nos fios? A avó respondeu, elas estão conversando. E ela perguntou à avó, vó, e borboletas falam? Falam, elas falam a conversa delas. E falam o quê? A avó disse, conversas de borboleta. Então, ela, saudade da avó, ela sempre desenhava borboletas. E no processo de criação dos ícones para o sistema icônico, eu levei a borboleta dela para a sala, trouxe a borboleta dela para a sala dela e para as outras turmas. Na sala dela, descobriram que o desenho da borboleta, apagando a cabecinha anteninha, pode ser um B. Em outras turmas, descobriu que pode ser um R. E em outra turma, descobriu que pode ser um P. É o processo de criatividade, de análise, de hipóteses que vão se criando para o processo de construção de qualquer conhecimento. E principalmente, nesse caso, conhecimento do sistema alfabetigráfico para a leitura, construção da leitura e desenvolvimento da escrita. Então, vimos aqui T com A, tá, C com rabinho com A, sa, taça, R com O, ro, mais C com rabinho e A, sa, roça. Mas preste atenção, eu sempre disse isso, a grande vantagem do sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras é que um único esquema pode formar mais de uma palavra. Vamos considerar que esse C não é mais um C com rabinho, é um C normal. Vamos considerar que esta borboleta permanece. Então, quando eu transformar o desenho da borboleta em uma letra B, apagando a cabecinha
e a anteninha, nós já temos outra palavra. B com O, bo. C com A, K. Olha que aqui já é K. Perdeu o rabinho, virou K. Boca. E a boca foi um instrumento usado para a menininha que eu acabei de falar, para explicar suas experiências sobre borboletas, vovós, aviões, pilotos e farinha de mandioca. Muito obrigado pela recepção, por participar desse momento onde eu trago realidades que são tão lindas de crianças. A gente precisa disso. A educação precisa disso. A educação precisa ouvir o falar da criança, o que ela tem para nos dizer. E foi ouvindo o que crianças e jovens e adultos do EJA têm para me dizer que eu criei o CIAA, Sistema Único para Aprendizagens Alfabetizadoras, para todos nós que queremos uma educação melhor, para todos nós que precisamos aprender a ler. A criança, o jovem, o adolescente, o adulto só conhece o mundo letrado, o mundo só entende o contexto de uma sala de aula e das coisas que aparecem na TV, nas rádios, nos jornais, nas revistas, nos computadores, se souber a linguagem falada no país onde ele vive. Uma criança que não aprende a ler e escrever na língua portuguesa, sendo ele um falante, sendo ele de um contexto de falante da língua portuguesa, é mesmo que uma criança que vai morar nos Estados Unidos e não conhece a língua inglesa. Então, muito obrigado e vamos ver agora a última palavrinha que eu vou dar como exemplo para a formação de palavras utilizando o C com rabinho ou C cedilha. Fique à vontade para entender como C com rabinho ou C cedilha, porque esse ensinamento, esse conhecimento é para pessoas de várias idades. Então, um adulto do EJA, ele fala C cedilha, mas uma criança fica mais agradável para ele ao C com rabinho, porque a própria expressão cedilha é difícil para ela. Então eu falei que eu ia fazer a última palavrinha onde entrasse o desenho da laranja e se transformasse no C com rabinho. Vamos lá? Olha bem, eu tenho montanha, laranja, laranja e montanha. Vamos admitir que este desenho da laranja vai virar um C com rabinho. Montanha, laranja e montanha. Vejam, se eu admitir que esse desenho da laranja vai virar um C com rabinho, eu vou apagar uma folha, apagar outra folha, apagar o talo, colocar o talo nessa posição e tirar uma parte do lado direito para formar o C com rabinho. Montanha, vira uma letra A. Laranja, tira uma folha, outra folha, talo. E aqui, tira dois picos, eu transformo no M. M com O. Mo. C com rabinho com A. Sa. Então eu tenho a palavra M com O. Mo. C com rabinho com A. Sa. Moça. E o que é uma moça? Uma moça é um tratamento muito brasileiro que a gente dá a mulheres. Em vez de dizer muitas vezes senhora ou senhorita, nós falamos moça. Tem até músicas que falam de moça. Várias músicas que falam da mulher, da condição de moça. A moça não é só a jovem. A moça é qualquer pessoa
da qual nós não saibamos o estado se é casada ou não, chamamos de moça. Mas tem uma curiosidade. Vou deixar de usar o desenho da laranja como se fosse um C cedilha. Vamos transcrevendo o esquema icônico. Montanha, laranja, laranja, montanha. Eu posso já ter outra palavra. Eu estou antecipando, na próxima postagem, nós vamos ver todas as letras que são provenientes, que são transformadas do desenho da laranja. Mas eu vou dizer a vocês o seguinte, eu vou dizer que aqui vai ser um D. Como é que faz um D? Vamos aprender agora, mas nós vamos ver também adiante. Um D. E já vimos, inclusive, em outras postagens, desenho da laranja, tiro uma folha, outra folha, passo um traço e tiro todo o lado esquerdo e o tracinho de cima. Então, o desenho da laranja se transforma na letra D. Mas as outras eu vou permanecer. Continuam A, continuam O e continuam M. Mudou a palavra. M com O, MO. D com A, dá. Moda. Lembra que eu falei que o sistema icônico podia gerar várias palavras. Será que tem outra aqui? Será possível que tenha outra? Vamos pensar. Vou deixar para vocês o desafio. Olhem, pesquisem, estudem e vejam se desse esquema icônico podem sair outras palavras. Eu estou vendo uma. Vou dar uma pista. É somente eu transformar esse desenho da laranja numa letra. Aí eu já tenho outra palavra. M com U, mu, D com A, dá. Então eu já tenho a palavra muda. Então eu tive moça, tive muda. A moça estava muda. Mas a mocinha que está do outro lado, não fique muda como a moça que está no quadro. Fale. Pense. Indague. Pergunte aos pais. Pergunte aos irmãos. Pergunte aos amigos. Brinquem, que isto é uma brincadeira de aprender. Brinquem de transformar desenhos em letras. Façam como as crianças pretas que transformaram desenhos em letras. Não se esqueçam de dar o like, porque toda vez que você dá o like, você me ajuda a proteger lives. Like para proteger lives. Como proteger lives? Porque a cada momento que uma pessoa liga o canal, acessa o canal Alfa Desenhando e aprende, estamos facilitando a vida dessa pessoa. Porque se uma criança de 3 anos começa a aprender agora e entra na escola lendo, ela vai sofrer menos. Porque o processo de aprendizagem da leitura e da escrita ainda é muito sofrido nesse país. E a intenção do CIA, Sistema Icônico para a Aprendizagem Alfabetizadora, é tornar isso possível em casa. Como eu aprendi a ler em casa, com minha irmã mais velha, que dava banca. E eu aprendi, não que ela estivesse me ensinando, mas só ver e ouvir, perceber como era, quando eu me vi com 5 anos, 4 anos para 5, eu estava lendo. Então venham comigo, like para lives. Aguardem a próxima postagem. Agora nós vamos ver, dentro do C e A, formação de palavras com C, sem o rabinho. C, sem o rabinho. Então, para formar palavras C, sem o rabinho, eu vou tirar aqui, lembra que podia ser moça, moda. Lembra? Eu vou tirar aqui e colocar embaixo. Pronto, já temos aí uma palavra que usa a letra C. Então vamos lá. Aqui o desenho da laranja.
Aqui o desenho da laranja. E aqui o desenho da montanha. Vamos transformar o desenho da laranja em um C, o desenho da laranja em um O e, finalmente, o desenho da laranja em um A. Então, aqui, eu tirando no ícone, eu já transformei a palavrinha. C com O com A. Coa. 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 Vem de coar. Coa. A mamãe coa o café. A mamãe coa o café. É um exemplo de uma palavrinha que começa com C. Então, o ícone laranja se transformou num C. O ícone laranja se transformou num O. E o ícone montanha se transformou num A. Lembra que eu tirei a montanha daqui e botei aqui embaixo? Lembra? Então, vamos lá. Montanha, montanha, laranja e montanha. Eu vou transformar essa montanha em uma letra. Eu vou transformar esta outra montanha em outra letra diferente. Eu vou transformar essa laranja em uma letra. E eu vou transformar essa montanha em outra letra. Vamos ver? Então vamos lá. Aqui eu vou apagar e transformar em um V. Alguém já sabe a palavra? Preste atenção. V, montanha, laranja e montanha. Estamos trabalhando com a letra C. Então o desenho da laranja, apaga uma folha, outra folha, uma parte. Letra C. Alguém já sabe qual é a palavrinha? Eu sei. Vamos lá. Qual a letrinha do desenho da montanha? Qual a letrinha do desenho da outra montanha? Então, vamos pensar, raciocinar. V com A, vá. C com A, olhe, não tem rabinho, então é o som de como se fosse um Q. C com A, K, vá, K. A vaca, sabe o que foi que a vaca fez? A vaca deu leite, a mamãe coou o leite e misturou com o café. Por que a mamãe coou o leite? Para o leite ficar mais limpo. A vaca deu leite, a mamãe coou o leite, misturou com o café e deu para quem? Para você que está me assistindo. E você tomou café com leite, que aliás é uma delícia. O leite tirado na hora, na roça, da vaquinha mococa, um cafezinho, aí aquele pãozinho com manteiga, e aquele cheiro de café no ar, e o sol nascendo lá no fundo. Então, estão vendo? Estão vendo? Estão raciocinando sobre isso? O CIA, Sistema Icônico para a Formação Alfabetizadora, é para isso. Para você formar palavras, para você pensar sobre palavras. Vamos pensar. Eu tenho montanha, laranja e montanha. Eu posso fazer outra palavra? Posso. É só eu pensar. Aí tem outra palavra. Pode fazer outra palavra? Vamos pensar. Então, eu vou pegar o desenho da montanha e vou transformar em uma letra M. Vou pegar o desenho da montanha e agora
vou continuar transformando ele numa letra A. Vou pegar o desenho da laranja e agora eu vou transformar em outra letra, mas não é o C. Eu agora vou transformar na letra D. Então, o desenho da laranja vai se transformar na letra D e o desenho da montanha vai se transformar na letrinha A. E formamos outra palavra. Aqui é o meio. Ne com A. Na. D com A. Da. Nada. Não é nadar, é nada. Nada de desligar o canal. Fique aí assistindo o CAA pelo canal Alfa Desenhando, porque eu vou voltar e vou dizer que aqui também pode ser um me. Por que pode ser um me, professor? O professor errou. Não, eu mostrei um para voltar. Madá, Madá. Pessoas que chamam Madalena podem ser chamadas de Mada ou de Madá. Para ficar Madá, eu vou precisar transformar esse desenho da montanha em montanha com pingo de chuva. Então, quando eu transformar a montanha em montanha com pingo de chuva, eu vou dizer Madá. Madá, Madalena, pode ser. Quem sabe aí do outro lado não tem alguém que chama Madalena. Me lembrou até de uma música que fala o Madalena. Uma música. Então, temos possibilidades de criar, pensar várias palavras pelo sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras. Esse esquema icônico vai fazer você criar uma palavra de acordo com o que você conhece, palavras que você ouve, palavras possíveis. Então, temos outra palavra aqui? Será? Nós vimos vaca, nada, madá. É só mudar. Mudou aqui, botou uma montanha com pingo de chuva, virou madá. Tem outra palavra? Vamos pensar? Pensando, pensando, pensando. Eu estou vendo outra palavra. Posso mudar a posição do desenho da montanha ou do desenho da laranja? Eu vou colocar o desenho da laranja aqui. Que palavra se transformou? Pensando, 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 pensando. É isso que é o CIA. É a possibilidade de você, de repente, se aqui for um C, se aqui for um A, se aqui for um N, e se aqui for um A, nós apenas mudamos a posição do ícone e a palavra se transformou em cama. Mudei o esquema icônico com os mesmos ícones e a palavra se transformou em cama. Não é interessante isso? Pois venham comigo, estamos finalizando esse vídeo de hoje. Esse é o canal Alfa Desenhando. Esse é o professor de artes visuais Enoque Bonfim. E do outro lado são vocês, meus amigos, que estão vendo e aprendendo comigo a pensar sobre leitura, sobre escrita, sobre aprendizagem com inteligência e percepção. Muito obrigado. Aguardem o próximo vídeo e não esqueçam, mais uma vez vou dizer,
like. Porque likes fazem a gente salvar lives. Imaginem que pessoas nesse instante, como você e outros, estão aprendendo a pensar sobre a escrita, sobre a formação das palavras, a ouvir quando eu digo C com A, K, me com A, ma, cama, cama. Então, aquela moça acordou, arrumou a cama, foi lá no curral, tirou o leite da vaca, levou, coou, colocou café, fez café com leite e todo mundo na família tomou café com leite. E espero que todo mundo na família tome nas mentes e no coração o sistema icônico para aprendizagens alfabetizadoras. Muito obrigado. E até a próxima postagem, onde continuaremos trabalhando com o desenho da laranja e as várias letras que podem transformar-se no desenho da laranja e como nós podemos formar palavras. Muito obrigado